Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo aqui. Seja bem-vindo a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós vamos estudar sobre a igreja hoje, compreendendo a visão local da igreja. E a primeira coisa que nós vamos fazer é orar. Senhor, nós estamos na tua presença e pedimos que o Senhor nos ajude, nos ensine, faça com que este momento seja um momento de crescimento, de compreensão. Ó Deus, para que cada um dos irmãos que estão acompanhando possa aprender ou relembrar algo que já sabia. Nós assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ok, vamos falar hoje sobre compreendendo a visão local para a igreja. Então vamos primeiro entender. Igreja a gente entende como um grupo de cristãos que se reúnem em certa localidade no mundo e representam o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Paulo escrevia suas cartas para as igrejas locais. Ele escreveu cartas para a igreja de Corinto, para Roma, para Éfeso e assim por diante. Paulo sempre se dirigia aos cristãos de uma forma ampla, de uma forma como que se eles fossem representantes do cristianismo no mundo. Ele deixou tanto instruções claras para quem estava ouvindo localmente, ou seja, numa circunscrição local, ou também de uma forma universal. E tanto pessoas como lugares específicos foram citados, mas ele escreveu também de uma forma ampla. Os cristãos são descritos na Bíblia como irmãos, crentes, santos, eleitos, discípulos, cristãos e os do caminho. Cada termo se refere a uma característica especial que deve acompanhar a vida do cristão na sua igreja local. Fraternidade, fidelidade, santidade, responsabilidade, aprendizado, qualidades e direção espiritual. Por isso, cada igreja local escolhe maneiras adequadas ao seu contexto e às necessidades de sua localidade de imprimir os valores cristãos e a realidade de sua missão. Nós chamamos esse modo, esse jeito especial característico de uma localidade em especial, de visão. Cada igreja local possui uma visão. Esta visão não pode ser limitada demais, a ponto de desconsiderar várias possibilidades de alcance evangelístico, mas também não pode ser ampla demais, ao ponto de perder as suas características próprias. A visão de uma igreja local é o mesmo que o tipo de igreja local que ela idealiza ser. A visão de uma igreja local pretende responder à pergunta: que igreja queremos ser? Em uma igreja local, por exemplo, a primeira igreja batista aqui de Bauru, nós temos uma visão definida. O que é que nós queremos? Qual seria a nossa visão ou a nossa declaração? Nós queremos que as pessoas tenham e busquem um relacionamento intenso com Deus. Também elas amem e elas sirvam ao próximo e façam Jesus conhecido entre todos os povos no poder do Espírito Santo. Então, esta é uma visão abrangente, mas uma visão também que possui partes importantes para a gente compreender as diretrizes que orientam estas ações. Então, a palavra, por exemplo, intenso, ela significa íntimo, significa próximo, significa que nós vamos investir tempo nisso. Como está o seu relacionamento com Deus? Ele é intenso? Ele é permanente? Ele é focado no Senhor? Então, uma outra pergunta que a gente precisa fazer em relação ao próximo. Nós temos uma preocupação com o próximo? Você tem essa preocupação? Então, também nós precisamos pensar sobre o evangelho em geral, ou seja, a pregação do evangelho em todo o mundo. Isso também tem que fazer parte da igreja. E nós não podemos olhar apenas para os nossos limites, nós temos que olhar para o mundo. O mundo sem Cristo, aquelas pessoas que nem frequentam uma igreja, ou frequentam uma igreja, mas essa igreja não é uma igreja que prega a palavra de Deus, então não é uma igreja saudável.
Então, por isso que nós temos que pregar a todos. Nós queremos fazer Jesus Cristo conhecido para todas as pessoas. Então, isso daí é uma coisa muito importante. Que igreja nós queremos ser? Nós queremos ser uma igreja que prega a Cristo, mas que tenha o poder do Espírito Santo para transformar a vida das pessoas, para que a mensagem do Evangelho seja compreendida, que a pessoa tenha certeza da sua salvação. Então, isso é um ideal de igreja, né? Uma visão bíblica e cristã. Em primeiro lugar, o relacionamento com Deus, como ele se revela nas Escrituras Sagradas, a Bíblia, que Deus é trino, nós adoramos a um Deus trino, ou seja, ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós temos uma dimensão comunitária, nós queremos que as pessoas elas tenham a vida de discipulado em Jesus, edificação na palavra, que elas exercitem seus dons espirituais, tanto um deles é a comunhão entre os santos, e também obedeçam aos mandamentos de Cristo. Então, esta vida espiritual tenha uma manutenção, ou seja, uma constância. Os crentes precisam agir e serem crentes de fato. Eles terem um relacionamento intencional e abençoador. Eles preguem a Cristo atrelados ao poder do Espírito Santo de Deus. Porque a obra de Deus se faz pela graça de Deus. Nós queremos cumprir a missão de anunciar a Jesus e dar continuidade à missão que ele começou ali e até que nós nos encontremos com ele nos ares, até que ele volte. Então, eu quero ler aqui o texto de 1 João 4:20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4:20. Com esta visão, nós podemos então... Muito bem, olha aí, até o meu celular está dizendo que isso é um mistério, não é uma coisa muito interessante? Muito bem, desculpa pela intromissão aqui. Vamos lá, agora vamos responder algumas perguntas, né? Você precisa perguntar para você mesmo, vamos lá. Como está o seu relacionamento com Deus? Pense aí. Como está o seu relacionamento com o próximo? Você tem buscado a paz nos seus relacionamentos? Terceira pergunta. Você tem se preocupado em evangelizar, em cumprir a missão de Jesus na terra de pregar o Evangelho? Tem feito isso? Bem, vamos lá então. Agora, uma outra questão aqui. Você, ao responder essas perguntas, você está alinhado com a visão da igreja local, que deseja e quer fazer estas coisas? Porque muitas vezes nós estamos fora da visão do Evangelho, nós temos uma visão particular, nós temos um desejo particular que inclusive está fora daquilo que Cristo deixou e fora da missão para a igreja. Então nós queremos levar as pessoas a um relacionamento com Deus, um relacionamento intenso, amar e servir ao próximo e fazer Jesus conhecido em todos os povos, pelo poder do Espírito Santo. Então, o que a igreja quer? Ela quer crescer em várias dimensões. Vamos lá. Primeiro, a igreja quer crescer para cima, em direção a Deus, ter um compromisso sério com Deus. Toda pessoa que tem um compromisso sério com Deus quer crescer, buscar a Deus, quer considerar que as suas intenções têm a ver com Deus. Elas estudam a palavra de Deus, têm uma vida de oração, uma vida de disciplina, uma vida de busca de santidade e uma vida de intercessão. Também queremos crescer para dentro. Como assim? Nós queremos que os nossos relacionamentos tenham qualidade. É uma igreja que cresce para dentro na sua comunhão, olhando para a comunidade local, desejando que a igreja local seja acolhedora, que ela seja espiritual, que ela seja edificadora de vidas. Então, a palavra koinonia, que significa comunhão, é que nós tenhamos discipulado, ensino da palavra, acolhimento, que a gente seja um lugar de amizade, um lugar onde nós temos os nossos núcleos de vida,
que se reúnem nos lares com um relacionamento sadio, amoroso, que nós desenvolvamos nossos dons espirituais, que os ministérios da igreja sejam abençoados e abençoadores. Mas não só queremos crescer para cima, para dentro, queremos crescer para fora também. Como é que a gente cresce para fora? Na dimensão da missão. A igreja que leva a sério a falar de Cristo para pessoas do mundo que estão morrendo. Eles não conhecem a Jesus. Eles talvez tenham ouvido falar de Jesus, mas não sabem da obra salvadora de Jesus. Não conhecem por quê? Às vezes por ignorância e também por rebeldia explícita, pode ser. Nós queremos crescer para fora, alicerçados na promessa de Jesus, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós somos comissionados por ele e queremos ser cooperadores na pregação da palavra. Então nós queremos crescer para fora, amando as pessoas, amando as almas que estão perdidas, falando de Jesus, querendo fazer a diferença em todo o tempo, em qualquer lugar, participando de ações evangelísticas, de viagens missionárias, paixão pela obra missionária, desenvolvendo a liderança e multiplicando os discípulos de Jesus. Você gostaria de crescer junto com a gente? Você tem alguma dúvida em relação a isso? Eu gostaria agora de falar sobre o compromisso com o crescimento da igreja e do reino de Deus. Olha, a igreja local, ela cresce então para cima, para dentro e para fora. Agora, o importante é que a igreja cresce. A igreja sempre precisa estar crescendo, se desenvolvendo, aperfeiçoando. Nós que somos o povo de Deus, nós desejamos que isso aconteça. Então, Paulo, o apóstolo, ele colocou assim em 1 Coríntios 3:9, vocês são lavoura de Deus. A igreja é uma plantação de Deus. Pense agora numa plantação. Ali o campo está ainda sem trabalho, sem ser a terra trabalhada, e alguém vai lá arear a terra, vai colocar as sementes para que deem frutos, e muitos frutos. São esses frutos que servem para abençoar todas as pessoas da terra em nome de Jesus. Assim como acontece numa plantação, também às vezes podem acontecer infestações de ervas daninhas, pragas, perigos que aparecem para destruir o plantio e impedir o desenvolvimento saudável que a planta deve ter. Então, o que acontece? Assim como a igreja tem esta questão de crescer, de ter frutos, coisas aparecem para atrapalhar, perigos aparecem para atrapalhar, e esta lavoura ela pode ser destruída. Então, por exemplo, na Europa existem igrejas e outros lugares do mundo que não tomaram os devidos cuidados e estão morrendo. Existem templos que já não mais têm reuniões, se transformaram em reuniões de outras coisas, de bares, outras coisas. Agora, vamos ver aqui alguns perigos que rondam a igreja. Vamos ver e vamos evitar, vamos extirpar, vamos tirar essas pragas do meio da lavoura. Vamos a eles? Vamos lá então. Se você tiver em algum desses aqui, ore para Deus e tirar isso de você. Primeiro, a falta de compromisso com a oração. Você é uma pessoa que ora? Qual foi a última vez que você orou? Você faz da oração algo frequente na sua vida? Você fala o tempo todo com Deus? A falta de compromisso com a oração pode prejudicar a lavoura. 2, você, às vezes, lê alguma coisa na palavra de Deus e você vê que aquilo está confrontando você e você foge daquilo. Você diz assim, isso aí não é para mim. Eu não vou me preocupar com o pecado, eu não vou me preocupar com isso. Aqui está dizendo que desagrada a Deus, mas eu não vou me preocupar com isso. E isso atrapalha a igreja. Quando nós somos confrontados com alguma coisa na palavra de Deus, nós precisamos ter assim um autoexame e dizer, não, eu vou melhorar nisso, o Senhor está me ajudando. Porque se você não fizer isso, como indivíduo, você atrapalha a lavoura de Deus. Outra coisa,
Como estão os seus relacionamentos? Você se relaciona com as pessoas lembrando que você é uma pessoa crente em Cristo Jesus? Sim, porque nós muitas vezes não representamos o reino de Deus, não representamos a igreja de Deus, nós nos esquecemos de que somos crentes. Você precisa ter uns relacionamentos onde você seja influência, porque isso atrapalha a lavoura de Deus. 4. Nós, às vezes, também nos relacionamos com as pessoas. Nós ficamos muito felizes com a comunhão, mas nós nos esquecemos que precisamos falar de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não é o centro da vida da igreja, mesmo que haja até comunhão, isso é uma doença. Isso é uma doença que precisa ser extirpada. Jesus precisa estar em primeiro lugar, até na comunhão. Uma outra coisa, em quinto lugar, nominalismo e legalismo. Olha, quanta gente preocupada com o legalismo, com o nominalismo e se esqueceu da função da igreja. Isso é uma praga que estraga a igreja, estraga a lavoura. 6. Desinteresse nos valores da família. Você às vezes acha que os valores que você tem ou que o mundo tem, não importa os valores da Bíblia, nós nos importamos com os valores da Bíblia. 7. Nós, apesar de tudo isso, não podemos nos alienar da sociedade. Nós temos que estar presentes na sociedade, influenciando a sociedade, porque senão isso é uma praga que atrapalha a igreja. A igreja não vive longe do mundo, ela vive no mundo. Ela é como um navio que está no mar, não deixa o mar entrar para que ela não afunde, mas a função desse navio é estar no mar. 8. Uma coisa que atrapalha muito a igreja, a fofoca e os pecados da língua. Quanta gente falando coisas que são fofoca, falando coisas que são pecados, mal dos outros. Quanta gente fazendo isso está destruindo a igreja. Em 9º lugar, abuso de poder. Eu não sei por que acontece isso. Nós que somos de Jesus deveríamos ter um autocontrole muito grande no poder. No poder não subir a cabeça. Tem gente que abusa do poder. Não pode acontecer isso. E 10º, má administração dos recursos de Deus. As coisas que Deus nos dá são coisas para serem administradas para Ele, para o reino dEle. Nós, às vezes, somos maus administradores e você tem que tomar muito cuidado com isso. Você é um bom administrador, você abusa do poder que você tem, você é uma pessoa que comete pecados da língua, você está alienado da sociedade, você se esqueceu dos valores bíblicos para a família, você é uma pessoa legalista ou nominalista, você tem grande comunhão, mas esqueceu da missão, você não representa o reino de Deus nos seus relacionamentos, você foge do confronto quando a Bíblia apresenta algo que precisa ser melhorado na sua vida e você foge, você não quer melhorar, não quer ser confrontado. E, em primeiro lugar, como eu disse aqui, eu só falei de forma invertida, a falta de compromisso com a oração. Se algo disso está faltando na sua vida ou na vida da igreja, nós precisamos extirpar isso. Quais são os perigos que surgem na sua vida? Você já parou para pensar? Qual é a dificuldade que você tem? Você está orando por isso, para Deus ajudar você a vencer esse pecado, essa praga que destrói a lavoura? Como é que você pode se livrar dessa tentação? De forma prática, através da oração pedindo santificação. Quando você faz isso, você está ajudando tanto a você pessoalmente, como a igreja a qual você pertence. Então, qual deve ser a sua atitude? Bom, agora quero falar sobre algumas doenças da igreja, tá? É importante que a gente saiba dessas doenças. São doenças que o nome pode até parecer engraçado, mas a doença é séria. Então, a primeira doença é a koinonite. Que doença é essa? É uma comunhão, que é a palavra koinonia,
né, que é usada para comunhão, mas nós temos uma comunhão que não é saudável, ela é até uma doença, ela pode até destruir a igreja, é transformar a igreja numa comunidade que só cresce para si mesma, egocêntrica, não vê o que está acontecendo ao redor, não ajuda as pessoas, ela é um egocentrismo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A igreja não é um lugar só de comunhão. A igreja também é um lugar onde a gente se preocupa com o próximo, com quem está no mundo lá fora. Nós não podemos ter uma mentalidade limitada e nem podemos ficar preocupados com só crescimento numérico. Então, a igreja não existe só para seus membros. Tem gente que fala assim, a gente está bem aqui, está ótimo do jeito que está. A igreja não existe só para os membros. Ela tem que alcançar os que estão fora. Então, por quê? Ao longo prazo, um crescimento numérico, só com as pessoas lá não adianta, porque a igreja começa a perder membros. Então, ela precisa sempre estar olhando para fora. Ela tem que ter assim um impacto na comunidade em que ela se encontra. Então, tem que ter uma preocupação com a comunidade. Ela precisa prestar atenção no que o Senhor está fazendo. Outra doença aí, a miopia espiritual. A miopia espiritual não permite a gente olhar de longe. Então, quem é míope só enxerga o que está pertinho. Mas, quando ele olha para o longe, vê só um borrão. A miopia espiritual é quando a igreja ela não tem uma visão tanto maior, mais abrangente do mundo, como também de longo prazo. Ela enxerga só o aqui e o agora. Como é que nós sabemos que uma igreja está míope? Vamos ver aqui. 4 sintomas. Quando, vamos dizer assim, as programações da igreja, os encontros da igreja, giram em torno somente dela mesma. Quando, por exemplo, uma pessoa que vem do mundo e visita a igreja, ele não percebe nenhuma diferença. Ele não vê que lá Cristo é adorado, que o foco da igreja é a glorificação do Senhor, que é também a comunhão, mas também impactar o mundo. Então, quando a nossa linguagem, a nossa forma é uma forma mundana, igual a dos outros. E a igreja parece também petulante e arrogante. Então, isso é miopia espiritual. Nós temos também uma outra doença que a gente tem que tomar muito cuidado. É o nanismo espiritual. O que é isso? É que é uma doença terrível. É uma doença assim que as pessoas vão à igreja, observam tudo, gostam ou não, e veem os outros trabalhando, poucos outros estão trabalhando, e muito, e alguns ficam olhando ali. Quando a igreja também conversa sobre coisas que não tem nada a ver com viver para o Senhor. Quando uma igreja não evangeliza, ela só fica dentro ali das 4 paredes. É uma desnutrição afetiva e é causada pela destruição espiritual. Elas parecem o que o profeta Amós diz em Amós 8:11. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda essa terra. Não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Nós precisamos ouvir as palavras do Senhor. Uma outra doença que ataca a igreja é a doença chamada hiperpneumonia. Por que a gente colocou aqui a palavra hiper? Porque é muito. Quando é somada a palavra pneuma, que significa espírito, então é uma igreja doentia, exagerada, esquizofrênica, obsessiva com fenômenos espirituais e demonstrações do sobrenatural. E nós sabemos que, de fato, o Espírito Santo atua e faz milagres. Nós não temos dúvidas que existe esta manifestação do Espírito Santo nos cultos, nos corações e na vida das pessoas. Mas a nossa vida não pode estar alicerçada em experiências espirituais. Nós não podemos estar alicerçados em emoções. O que nos dá convicção e firmeza é a correta prática da alegria, sabe o que é?
é a palavra de Deus. A palavra de Deus que tem que alicerçar a nossa vida. A palavra de Deus, a Bíblia, que tem que ser ouvida, tem que ser lida e tem que ser obedecida. As experiências miraculosas não podem ser a nossa regra de fé, senão a gente fica com essa doença aí. Como é que está a sua leitura bíblica? Como é que está? Você busca se resolver os seus problemas somente por meios sobrenaturais? Às vezes Deus quer que a gente acerte coisas também na nossa vida física, não é só na nossa vida espiritual. A Bíblia diz que a gente deve apresentar o nosso corpo como sacrifício a Deus. Então, como é que está aí? A gente só está vivendo de revelação, de profecia, de oração forte, buscando o sobrenatural? Ou nós estamos também fazendo isso com as nossas orações lá no nosso quarto, na nossa busca do Senhor, individual e pessoal? Porque senão a gente está sendo atacado por essa doença aí. E essa doença pode se tornar uma doença terminal. Então o que eu falo? Comece tudo outra vez. Vá até a cruz de Cristo. Aprenda a ter fé. E volte até a ser uma criancinha espiritual para você se desenvolver corretamente. Porque o crente também passa por problemas. O crente também precisa se desenvolver. Ele também precisa aprender, às vezes, que Deus não vai ajudá-lo até que ele tenha cumprido aquele propósito naquela área da vida dele, de aprender com o Senhor. Deus faz milagres, mas muitas vezes Deus usa o sofrimento como uma coisa terapêutica para o nosso crescimento. Então, como é que você pode fazer? Você tem que desenvolver um plano de prevenção. Assim como, por exemplo, nós estamos passando uma pandemia e temos que nos vacinar e colocar máscara e lavar as mãos o tempo todo, então nós precisamos também desenvolver um plano de prevenção para essas doenças. Você precisa retomar a sua saúde espiritual. Coma a comida certa. Você precisa ter uma alimentação forte e saudável da palavra de Deus. Nutra-se através da sua oração. Você precisa buscar um excelente médico, Jesus Cristo. Ele é fonte de bênção para a sua vida. Então, você aprendeu, espero que tenha lembrado disso daí, porque nós não somos uma igreja que se esquece dessas coisas. Então, é isso que nós precisamos fazer. Na semana que vem, eu vou falar sobre princípios poderosos para o nosso serviço e missão. Princípios poderosos para o nosso serviço e missão. E a gente se vê, então, na nossa próxima aula. Que Deus abençoe você, meu querido, minha querida, que acompanhou a gente até aqui, tá bom? Que você tenha aprendido alguma coisa hoje, em nome de Jesus. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Até a próxima.